Airton Lemos vai participar também dessa entrevista que faço agora, a partir de agora, com o ex-governador e pré-candidato ao governo do estado, Eduardo Leite. Eduardo, muito bom dia, obrigado por atender a acústica, tudo bom? Tudo bem, prazer poder estar aqui com vocês, voltar a Camaquã, ao lado do nosso prefeito Ivo, nosso deputado federal Daniel Trezessiak, também é uma alegria poder estar aqui conversando com vocês na Rádio Acústica. Pois é, tu tá, me permite dizer tu, porque por favor. Tu é um jovem também, a gente, eu acho que é uma coisa legal, tu é pelotense, amigo da gente há longa data, amigo do prefeito Daniel. Tu teve uma experiência bastante significativa como governo do estado, né? O jovem que entrou... querendo, né, mostrar que tinha gás para ser um governador diferente. E tu tentou durante 4 anos fazer essas coisas diferentes. Muitas coisas vão dar o resultado daqui a 20, 30 anos. Algumas reformas que não têm impacto atual. Mas, como governador, tu teve que enfrentar essas barreiras, esses percalços, essas coisas que quem é mandatário sabe disso. Mas são efeitos de longo prazo. O que leva tu como governador ou como mandatário a tomar medidas que muitas vezes sequer no teu governo vai dar efeito, Eduardo? Olha, acho que eu estou na política pelo que entendo, tenho como uma missão aí a cumprir e quero ter a tranquilidade de ter feito a minha parte no tempo que me foi reservado e que a população me contratou para cuidar da cidade ou cuidar do estado, nesse caso. O Rio Grande do Sul passava por uma crise violenta nas suas contas públicas. Só para entenderem bem assim do que a gente está falando, nos últimos 50 anos, o Rio Grande do Sul teve apenas 8 anos em que teve contas equilibradas, que gastou menos do que arrecadou. 8 anos, ou seja, 42 anos dos últimos 50 anos foram gastando mais do que se arrecadava. Como é que o Estado empurrava isso para frente? Como é que ele resolvia? Como é que ele conseguia pagar as contas? Lá na década de 70, 80 era emitindo títulos da dívida, né? Como é que é? Você se endivida, você pega dinheiro, vai ficando com credores batendo a porta do governo depois. Essa dívida toda depois foi paga pelo governo federal e a gente passou a ser devedor do governo federal. Por isso que tanto se fala na dívida com o governo federal, é essa dívida que o Estado constituiu ao longo de anos, emitindo títulos de dívida porque ele não conseguia pagar as contas, então ele achava dinheiro na praça, assim, né, vendendo títulos para poder pagar as contas. Depois o Estado começou a sacar do Caixa Único, o dinheiro que é de várias contas que acabavam... Como é que é o tal do Caixa Único? Para o Estado é Sistema Integrado de Administração das Contas. Joga todas as contas na mesa, onde tem dinheiro usa para pagar. Então, por exemplo, IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz, que é importante para a nossa região aqui, toda do região. Sou muito interessado nisso. Exatamente. O IRGA ele tem um recurso, uma fonte de recurso, que é a CDO, que não estava sendo canalizado integralmente para ser utilizado pelo IRGA. Por quê? Porque o Estado ia lá e pegava dinheiro da conta do IRGA para pagar salário no final do mês do Estado. O Porto de Rio Grande, que é importante aqui para o Estado todo e para a região sul especialmente, o Estado também não deixava o dinheiro todo lá no Porto para fazer os investimentos no Porto, para garantir a dragagem do Porto e tudo mais, porque precisava usar aquele dinheiro para pagar as contas do mês. O Estado começou a se desorganizar completamente, usou dinheiro dos depósitos judiciais, tudo isso cobrou um preço. O Estado atrasou salários, acabou gerando dificuldades de investimentos diversos. Então o que me motiva na política, como eu digo, é ter a consciência da minha missão cumprida. A gente fez as reformas, privatizou, teve benefícios imediatos e vai ter benefícios estruturantes para o futuro. Não dá para querer crescer no curto prazo, assim, ter benefícios imediatos, cavando um buraco gigantesco sobre o qual a população vai ser lançada lá na frente. E talvez até por eu seja jovem, já fui mais jovem, mas estou aqui meus 37 anos, eu vou estar aqui daqui a 30 anos experimentando os resultados do que eu tiver plantado agora, né? Sim, e a comunidade também. Airton Lemos, direto de Porto Alegre, também participa da entrevista com o ex-governador do estado, pré-candidato Eduardo Leite. Bom dia, governador, tudo bem? Bom dia, Airton. Eu queria fazer uma pergunta relativa ao regime de recuperação fiscal.
A gente prevê uma queda do ICMS no Estado e também há uma série de questões a serem cumpridas no regime de recuperação fiscal. Como é que vai ser possível manter os salários em dia, caso o senhor seja eleito, com essas amarras do regime de recuperação fiscal e também com essa queda de arrecadação? Essa questão dos salários em dia sempre foi uma marca do seu governo que o senhor faz questão de exaltar, né, nos seus discursos em vários eventos. Como manter os salários dos servidores em dia com essa queda abrupta de arrecadação e com as amarras do regime de recuperação fiscal? Ayrton, esse é um tema que gera grande preocupação, porque, olha, o regime de recuperação fiscal, né, também é chamado plano da recuperação fiscal, como um plano que a gente observa qual é a expectativa de arrecadação que se tem, e a partir dessa expectativa de arrecadação você planeja as despesas do Estado de acordo com essa expectativa de arrecadação, abrindo um espaço dentro do orçamento para que o Estado volte a pagar a dívida com a União, né, sem comprometer os seus pagamentos. Só que aí, de uma hora para outra, de forma assim abrupta, o governo federal e o Congresso votam uma medida que reduz fortemente a arrecadação. É claro que isso afeta este plano, né? Esse plano é afetado. Estamos aí vivendo uma situação excepcional de preços em alta dos combustíveis, todos nós queremos pagar menos, naturalmente, todos nós queremos pagar menos, só que assim como para a vida das pessoas as coisas estão mais caras, para o governo também. Então, a prestação de serviços de saúde, a prestação de serviços de segurança, os investimentos, as obras, tudo vai encarecendo também. Então o Estado vai ter que naturalmente fazer revisão de investimentos ao longo dos anos seguintes e ter ainda mais responsabilidade no controle dos gastos, não pode aumentar despesas sem ter a garantia da cobertura da receita. Então agora estamos vivendo um momento ainda de incertezas nesse próximo semestre, eu vou dizer, incerteza sobre o futuro. Para o presente, o Estado está com garantias de condição. Nós tínhamos uma expectativa de superávit alto neste ano, que superávit é o que justamente a diferença entre a despesa e a receita, ou seja, a receita substancialmente maior do que a nossa despesa, a ponto de conseguir absorver esse impacto dessa redução de arrecadação que o Estado vai ter agora. A grande preocupação está para os próximos anos. Então há uma expectativa de como é que vai ser a regulamentação do Ministério da Economia sobre o ressarcimento aos estados sobre as perdas deste ano, porque está previsto na lei que foi votada no Congresso, né, que o que for perdido em arrecadação em 2022, relacionado à arrecadação de 2021, haverá compensação no pagamento da dívida com a União, como o Estado tem a previsão aí de aumentar o pagamento da dívida com a União no ano que vem, então nós reduziríamos o nosso comprometimento no pagamento da dívida com a União, teria uma compensação e ainda uma expectativa de que, pelo menos passadas as eleições, no início do ano que vem, o novo governo apresente soluções, porque, como eu digo, não existe um dinheiro dos governadores, esse debate político acirrado, os ânimos acirrados nesse debate político ficam parecendo assim, o dinheiro dos governadores. Não existe um dinheiro dos governadores, é o dinheiro da saúde, é o dinheiro da educação, é o dinheiro da segurança pública, é o dinheiro que volta... O governador, o pré-candidato Nix Lorenzoni, ele critica essa adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal, assim como a esquerda, né? Os candidatos da centro-esquerda aqui no Rio Grande do Sul. Ele afirma que o Rio Grande do Sul poderia ter aderido a um plano, inclusive do governo federal, menos austero, né? Como é que o senhor analisa essa questão? De fato, o Estado tinha essa opção de aderir a um plano, digamos, mais brando em relação às cotas públicas? Ayrton, como eu disse, a política, né, vão trazendo informações erradas muitas vezes. Por isso mesmo que eu me apresentei novamente para ser candidato a governador, porque eu estou observando aí os candidatos à esquerda e à direita com populismo fiscal ameaçando comprometer novamente as contas do Estado. A gente fez muito esforço para colocar as contas em dia e o Estado precisa manter disciplina fiscal para poder fazer os investimentos que a população deseja. Uma das inverdades que era dita pelo próprio candidato que você citou é de que o Estado não poderia mais fazer nomeações, que ficaria sem poder nomear servidores, que a segurança pública iria sofrer. Pois essa semana o Estado acaba de fazer, já sob o regime de recuperação fiscal, 2.500 nomeações.
né, planejadas, organizadas, com a previsão aí da despesa dentro da capacidade do Estado de suportar. Então não é verdade que o Estado fique inviabilizado, não é verdade que vai ter que deixar de nomear, não é verdade que não pode dar revisão geral, reajuste aos servidores. Tem que fazer sempre mostrando de onde vai sair a receita, como é que vai suportar essa receita. Então o Estado vai manter capacidade de investimento, vai manter a capacidade de prestar os serviços, só que vai ter que observar todo o cuidado para que faça isso sem comprometer a capacidade de fazer os pagamentos dos nossos compromissos, incluindo a dívida com a União. O governador, a questão do investimento, daqui a pouquinho o Ayrton participa por aí. O senhor ainda como governador do Estado mandou para a Assembleia Legislativa um investimento de 495 milhões de reais para as BR-116 e 290. Naquele mesmo momento, municípios da nossa região têm muitos municípios ainda que não têm asfalto. Amaral Ferrador, Cerro Grande, Mariana Pimentel, Barão do Triunfo. Municípios esses que há anos têm promessa de vários candidatos ao governo, deputados, e não conseguiram isso. Eu queria lhe perguntar o seguinte, eu não sei se foi mal explicado aos municípios de que ou o dinheiro não poderia ser usado nesses investimentos, porque era travado em função da venda, dinheiro obtido de privatização, e por que esses municípios não conseguiram ser atendidos no seu momento de governo? Vamos lá. O Estado tinha 62 municípios sem acesso asfáltico quando nós assumimos o governo. Nós teremos ainda por fazer 19 ao final deste governo. Tá? Estarão em fase de conclusão, estarão concluídos ou em fase de conclusão todos os outros municípios restantes, os 43 municípios restantes entre 62 e 19. O Estado precisou mandar fazer atualização dos projetos para esses municípios. Esses 19 municípios só não terão obras iniciadas neste período de mandato agora, meu e do Ranolfo, por conta de projetos que precisaram de atualização. Eles estão sendo atualizados e, uma vez atualizados, o Estado terá condição de fazer licitação para encaminhar as obras desses acessos asfálticos. Agora, o importante aqui é lembrar que essas obras da 116, a obra da 290, são obras estruturantes para o Estado. Um acesso asfáltico ao município é importante, é relevante, o Estado fará, como está fazendo. Mas essas obras que já têm projeto, que já têm contrato vigente, falta para elas o dinheiro. É onde o Estado está se apresentando, porque o governo federal, infelizmente, tem demonstrado incapacidade ou de compreensão da prioridade desses projetos ou de incapacidade orçamentária, fiscal, financeira para fazer o investimento. O deputado Daniel tem feito uma luta muito forte lá no Congresso Nacional, defesa dessas obras, especialmente aqui da duplicação da 116. Prefeito Ivo, junto com outros prefeitos da região, se mobilizam em favor dessa obra, mas o governo federal, ano a ano, coloca muito menos do que o necessário para que essa obra seja concluída. E nós temos pressa. Então, por que o Estado está sinalizando aportar recursos para essas obras? É porque o impacto que ter duplicação da 116 Rio Grande até Porto Alegre, o impacto de destravar o trânsito da região metropolitana na 116 Norte, que tem viaduto da Charlau, viaduto da ponte do Rio dos Sinos, um gargalo gigantesco ali. O impacto econômico que isso tem ajuda o Estado a viabilizar investimentos privados que vão dinamizar a nossa economia e gerar receita que ajuda o Estado a fazer outros investimentos. Então, vamos lá, né? Nós temos acessos asfálticos no Estado que custam 100 milhões, 120 milhões de reais desses municípios que ainda tem por fazer. Né? E, como disse, é meta e o Estado tem que perseguir isso. Mas o impacto econômico que tem este acesso asfáltico para um município de 2.000 habitantes para o Estado... Eu acho que esse investimento ajudaria muito mais o município, porque às vezes o próprio acesso do município ao asfalto. Eu estou mais uma vez salientando aqui, o principal obstáculo para o Estado é, nesse momento, não ter o projeto. Né? O projeto teve que ser atualizado, o Estado está fazendo atualização. Antigos, Então não é uma coisa de competir uma coisa com a outra. Só que tem que ter clareza do seguinte: nós temos o recurso para aportar nas obras federais e eles vão gerar um impacto econômico importante
de investimentos, porque a gente tem 60% da população gaúcha vivendo entre a região metropolitana e a Serra Gaúcha. Se a gente pegar em direção aqui a 116, certamente está falando de 70% da população gaúcha vivendo nessas localidades aqui que a gente está mencionando, que vão ser afetadas por essas obras federais. Então, é importante economicamente para o Estado resolver esses gargalos que são estruturantes da nossa economia e que ajudam, pelo que destravam economicamente, a viabilizar crescimento econômico que gera arrecadação, que ainda vai ajudar o Estado a financiar essas obras desses outros municípios assim que os projetos forem concluídos. Só um pouquinho. O Daniel Trizac quer falar, só para abrir o microfone. De forma muito rápida, assim, eu tenho visitado muitos desses municípios que tu citaste aqui. Amaral Ferradouro eu estive recentemente lá. E a população, muitas vezes, o governador, o prefeito Ivo e Fábio, acham assim, mas tem o dinheiro, por que não coloca lá o dinheiro para fazer o asfalto? Sim. Porque não é assim, não é rápido, só o projeto tem um custo elevado e é isso que o governador disse. Precisa fazer o projeto que já tem a garantia, que é o caso de Amaral Ferradouro, que já está sendo feito um novo projeto, atualizado, porque também não é só fazer uma obra de asfalto, tem toda uma obra complementar de drenagem, não é uma obra para ficar 6 meses, é uma obra para a vida toda. Não é asfalto não por cima lá da estrada de chão. Exatamente. O senhor acha que esses projetos que o senhor falou, por exemplo, vamos falar os casos da nossa região, eles estão em pauta do governo terminar, por exemplo, assim, até o final do ano, pelo menos o projeto? Os projetos devem concluir, sim. Na verdade, o que acontece, Renner? A gente tem lá na década de 90, o governo Brito fez projetos, mas muitos deles foram feitos com alguns problemas de ordem técnica. Outros, o que acabou acontecendo foi que mudou a situação de 20, 30 anos atrás para cá. Lado, e tem uma certa houve ocupação, houve algum problema, alguma situação hídrica, sei lá, qualquer coisa que interferiu ali. Entendi. Que precisa refazer o projeto. Então a gente encomendou, contratamos os projetos de todos esses municípios desses acessos asfálticos. É para todos estarem prontos até o final deste ano. Isso já é uma baita notícia. E aí o Estado pode fazer um encaminhamento. Isso é uma bela notícia. Ayrton? Ainda sobre essa questão dos investimentos em estradas federais, eu queria fazer uma pergunta do ponto de vista político. A gente sabe que houve resistência de muitos prefeitos e esse projeto está pautado para ser votado na próxima semana na Assembleia. Conversei com o líder do governo, o Matheus Vesp, e ele disse que acredita que o governo tem a maioria, mas a gente sabe que há uma indecisão com alguns deputados do MDB. Como é que o senhor tem acompanhado essa situação política? O senhor acredita mesmo que o governo hoje tem a maioria para aprovar esse projeto? E outra questão, que sempre fica essa dúvida, né? Se esse projeto, digamos, for derrotado na Assembleia, esse dinheiro volta para o Caixa Único do Estado e ele pode ser reinvestido em outras áreas, governador? Mais uma vez eu insisto, o Estado está se apresentando para fazer obras, para ajudar a fazer com que essas obras saiam mais rapidamente. Significa preservar vidas, porque estrada com intenso fluxo, como nós temos aqui na 116, sem duplicação, eventualmente gera riscos e acontecem colisões frontais com perdas de vidas. A gente tem observado isso, a gente conhece, sabe do que está falando aqui, né? Gera problemas econômicos para o Estado. Então não adianta ficar dizendo, vamos ficar brigando pelo dinheiro federal. Há quanto tempo que a gente está brigando pelo dinheiro federal e vem pingado o negócio, né? Vem a cada ano que faltam, sei lá, 600, 700 milhões de reais para concluir a obra, vem 80 milhões de reais no orçamento. Desde 2012, assim. 10 anos, pelo menos uma obra que era para ter sido concluída em 3 anos. Essa é a verdade. Isso, quantas vidas foram ceifadas? Só para ajudar a pergunta do Ayrton, governador, há uma compensação desse dinheiro investido pelo Estado nas BRs? Há uma discussão, sim, inclusive com um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, para que esse investimento feito em obras federais possa ser abatido das parcelas da dívida também. Isso é pertinente. Se o Estado botar esse dinheiro, vamos imaginar que amanhã o Estado libere o dinheiro e essa lei ainda não é votada no Congresso, pode criar um problema aí de não voltar esse dinheiro? Aí a gente tem que analisar custo-oportunidade. Se a gente vai ficar discutindo até que se viabilize isso, o quanto que a gente está perdendo também economicamente, de outro lado, por não fazer este investimento. A questão objetiva é o seguinte, o Estado tem o recurso. Tá? Nós fizemos privatizações, reorganizamos. Acho que o primeiro passo é o seguinte, que bom problema que a gente está discutindo aqui, né? Até pouco tempo atrás, a gente estaria discutindo aqui o atraso do pagamento do hospital, o atraso
atraso do pagamento do salário de servidores, a falta de investimento para sequer tapar buraco das estradas estaduais, e agora está falando sobre investimentos. Então, claro, de outro lado, a gente tem outras demandas que o Estado precisa atender, como acessos asfálticos a municípios que estamos falando aqui, mas isso precisa do projeto. Se a gente não tem o projeto pronto ainda, a gente tem a disponibilidade de pegar esse recurso, fazer um investimento onde ele é necessário, onde já tem projeto, tem obra contratada, está em andamento, só falta dinheiro. E que vai atender os gaúchos. Sim. Os prefeitos fazem muitas vezes reparos em estradas estaduais, fizeram ao longo da história, porque o Estado não estava lá presente. Ia deixar a população reclamando só, mas isso é do Estado. Vai lá e resolve. Muito prefeito vai lá para frente, assume a linha de frente e resolve, porque a sua população é que está sendo atingida pela falta daquele investimento. Aliás, como o Estado está fazendo investimento nos municípios, com o Programa Avançar do Esporte, o Programa Avançar da Pavimentação, na saúde, enfim, a gente faz vários investimentos em parceria com os municípios de questões que são, tecnicamente, obrigações dos municípios. Então, a gente está nesse processo de discussão. Se a Assembleia não aprovar, bom, caberá ao governo, sob a liderança do Ranolfo, discutir de que forma que fará a utilização desses recursos, só que tem que ter clareza, tem que ter projeto. Você não tem a capacidade de colocar esse recurso onde não tenha projeto. Vai ficar, eventualmente, como um superávit ou para ser utilizado de alguma outra forma, onde se tenha projeto execuível para o curto prazo. Candidato, deixa eu lhe perguntar, pré-candidato, Eduardo Leite, a questão da política é uma coisa interessante. O senhor teve oportunidade durante 3 anos e 3 meses como governador do estado do Rio Grande do Sul. O senhor vai buscar novamente nas urnas para voltar ao Palácio Piratini. O que o senhor, desses 3 anos e 13 meses, não conseguiu fazer, que o senhor gostaria no próximo mandato de executar no estado do Rio Grande do Sul? Os governos enfrentam os desafios do seu tempo, e no meu tempo ainda veio um desafio que não estava previsto, que era a pandemia. Sim. Né? A pandemia afetou sobremaneira a agenda de todos nós, né? Na iniciativa privada, na vida pessoal, no governo também. Nós tínhamos uma crise fiscal que impedia o Estado de sonhar, eu costumo dizer. A gente, como qualquer família, como o pai de família, a mãe de família, quem é o chefe da casa, quem sustenta a casa, se tem alguém batendo a porta, credor, cobrando conta, a pessoa perde o sono. Se perde o sono, perde a capacidade de sonhar. E se não sonha, perde o futuro. O Rio Grande do Sul estava vivendo desse jeito. A gente assumiu o governo, tinha 1,125 bilhões de reais em dívida só na área da saúde, com hospitais, com municípios, com fornecedores de medicamentos. A dívida com os próprios servidores, os municípios, credores do Estado, em várias frentes. Então, a gente precisou fazer uma série de reformas, uma agenda de transformação do cenário econômico, fiscal, para que a gente pudesse ter capacidade de um governo mais presente na vida das pessoas. Não existe uma escolha, uma alternativa entre ser fiscalmente responsável ou ser sensível socialmente. Eu sou sensível, eu sempre dizia até para os prefeitos que batiam a nossa porta lá, gostaríamos que o senhor se sensibilizasse, governador, com esse assunto, que olhasse com carinho. Eu brincava com eles, olha, não me falta carinho, não me falta sensibilidade, me falta dinheiro. Né? Por isso que a gente está fazendo reformas e dando condições ao Estado de fazer investimentos. Então, o que eu vejo para o próximo ciclo é, agora, a partir dessa capacidade de ter os recursos, de ter as contas em dia, é poder, a partir dos nossos sonhos, o Estado voltando a sonhar, ter capacidade de planejar e executar. Para o próximo ciclo, o Estado consegue alavancar, a partir dessa retomada de capacidade financeira, um projeto de desenvolvimento para que o Estado esteja inserido efetivamente nessa nova economia que exige capacidade de inovação, de geração de novas tecnologias, o que vai exigir, especialmente a partir da educação, a qualificação do nosso capital humano, dos nossos jovens para o futuro. Justamente, eu acho que um ponto importante. Assim, mas o senhor me dá um ponto assim, de uma coisa que o senhor gostaria de fazer no próximo mandato. Vou pegar a grande agenda, né? Educação, sem dúvida nenhuma, porque educação... Em primeiro lugar, porque a pandemia afetou a capacidade de aprendizagem dos nossos alunos pelo distanciamento que se impôs,
como necessário para preservar vidas, a redução da circulação do vírus. Então, a educação é prioridade para recuperar a aprendizagem, né, para um público já que foi afetado por conta desses anos de pandemia, e também porque nós estamos num processo de transformação muito intenso da economia a partir do que a tecnologia impacta na vida de todo mundo, né? As vagas de emprego mudam, a economia está mudando, as empresas mudam, os negócios mudam. Tem hoje, né? Totalmente. Então a gente precisa, com senso de urgência, fazer uma transformação nessa agenda da educação. Como? Através de capacitação de professores, fazendo incorporação de novas tecnologias. Escola técnica, o senhor pensa nisso? Cada vez mais o caráter profissionalizante dentro do ensino médio, que é o que o novo ensino médio apresenta. Então, a gente precisa acoplar, a partir das novas trilhas de aprendizagem que o novo ensino médio exige, esse caráter profissionalizante cada vez mais, até para dar mais sentido para o jovem que está no ensino médio em estar presente na escola. Eu sou oriundo de escola de ensino fundamental técnico. E eu acho isso super importante para Sem dúvida. Que vem. Ayrton Lemos. Governador, o seu governo foi marcado por uma agenda de privatizações, né? Entre elas a Corsã, a CEE. E um tema sempre que é muito polêmico aqui no estado é a questão do Banrisul. No seu primeiro mandato, o senhor disse que não ia vender o banco estatal e não vendeu. Mas em algumas recentes entrevistas, o senhor disse que esse debate agora é fundamental. Caso o senhor for eleito, o senhor vai tocar esse debate de fato, vai propor a privatização do Banrisul de uma forma mais pragmática dessa vez? Como é que está isso na sua cabeça, governador? Ayrton, a gente tinha para o Estado uma necessidade de... o deputado é comunicador, ali está no telefone ali, às vezes deputado não é fácil. A gente tem ter clareza do seguinte: privatização não é para resolver o problema do governo, é para resolver o problema das pessoas, do Estado, né? Então, quando a gente encaminhou a privatização da CE, da Sulgás, e agora temos a discussão sobre a venda da Corsã, eu digo discussão porque ela está ainda em processo de encaminhamento, não foi feita a privatização, é porque são setores de infraestrutura muito importantes. A gente está falando de saneamento, a gente está falando de energia elétrica, está falando de distribuição de gás, que são estratégicos do ponto de vista econômico e para a vida das pessoas. Em que o Estado opera, essas empresas operam, na verdade, em regime de monopólio. Ou seja, você não escolhe se vai ligar a energia elétrica na sua casa por uma companhia ou por outra. É pela companhia que monopoliza. E por que ela tem aquele monopólio? Porque ela tem uma economia de escala. Imagina se nós tivéssemos que ter concorrência em companhias de energia e de saneamento. Ia estar arrebentando a rua todos os dias, cada companhia fazendo algum tipo de intervenção. Então, a economia de escala que se tem por conta de ter uma companhia fazendo é aproveitada por todos. Isso na infraestrutura. Por isso que nós priorizamos o debate da infraestrutura no processo de privatização, porque o Estado não tem capacidade de fazer esses investimentos e as empresas públicas acabam tendo menos eficiência. Eu vou pegar aqui a discussão que a gente acabou de ter agora sobre a mudança da economia. A transformação da tecnologia muda processos construtivos, muda pelos sistemas digitais que podem ser incorporados para redução de perda de energia, perda de distribuição de água, para tratar o esgoto de uma forma nova, inovadora, que reduz custos. O Estado, uma empresa estatal, tem dificuldade de acompanhar essa inovação tecnológica porque ela precisa contratar por concurso público, fazer licitação, uma série de amarras que dificultam ganhos de eficiência. Bom, a discussão do banco ela é diferente, porque o Banrisul ele não é um banco monopolista, ele é um banco de varejo que opera no sistema financeiro bancário em concorrência com outros bancos. Eu acho o seguinte: o Estado tem que ter um banco público? Tem. Eu acho que é importante ter um banco público para o Estado do Rio Grande do Sul. Precisa ter 3 bancos? Não sei. É o único estado, até onde eu tenho conhecimento, no Brasil, que tem 3 bancos: o Badesul, o BRDE e o Banrisul. Essa discussão é que precisa ser feita à luz das mudanças tecnológicas, dos bancos digitais, de uma mudança do sistema financeiro bancário que eventualmente um banco estatal não tem capacidade de fazer o acompanhamento por conta das amarras da legislação. Então, uma discussão que tem que ser feita, não tem a mesma urgência das outras, por conta do que eu já falei, das empresas na área de infraestrutura e que operam em regime de monopólio e sob concessão daquele serviço.
serviços, mas é uma discussão que não pode ser um tabu, é isso que eu digo. Você tem que discutir, sentar, falar com os setores econômicos e entender se o Estado não precisa ter 3 bancos, qual deles e de que forma que a gente melhor pode aproveitar, então, para potencializar o nosso sistema financeiro a partir de um banco de desenvolvimento forte para investir no Estado, mas não necessariamente ter 3 bancos. Eu acho que o assunto tem que ser discutido, né? Tem que botar para a comunidade o que era há 30, 40 anos atrás, hoje pode ser diferente, né, governo? Pode ter feito sentido lá atrás, pode não fazer mais sentido. Deixa eu lhe perguntar uma coisa assim, nós estamos com o horário, Ayrton, 12h30, o candidato tem uma reunião na prefeitura, mas eu queria lhe perguntar o seguinte, sobre coligação. É um assunto interessante e sobre reeleição. O senhor teve uma decisão em Pelotas sobre reeleição, se projetou para governador, foi eleito, dizia que não voltava para reeleição e tomou uma decisão diferente do que o senhor tinha falado no início. E o senhor está compondo dentro da chapa inicial uma chapa que o senhor foi adversário na campanha passada. Como é que Eduardo Leite, em 4 anos... porque isso é uma questão das coisas que vão se postando pra gente, a gente não enfrenta isso o tempo vai mostrando diferente. Como é que tu tá vivenciando isso tudo para ti e como tu tá percebendo que as pessoas estão recebendo essa informação? Olha, a reeleição, eu sempre tive uma crítica, especialmente em função do que o governante no mandato, eventualmente, com exceções, é claro, né? Vou dar exceção aqui, o Ivo, a Paula, tiveram meu apoio nas suas reeleições. Sim. Então é claro que tem exceção, mas também existe muitas vezes governantes com pouco escrúpulos que usam a máquina em favor da sua reeleição. E a gente está vendo isso no governo federal, a gente está vendo isso não só agora, já vimos em episódios passados de usar a máquina pública em favor de um projeto político eleitoral. Se torna um governante candidato e não um candidato a governante, seja prefeito, governador ou presidente da República. Então essa é a minha crítica, especialmente à reeleição. Bom, no momento que eu renuncio ao mandato, também porque era lembrado como um nome para um projeto nacional, o que, de certa forma, é um testemunho de um bom trabalho feito aqui no Estado. Ser destacado já é importante. Ser lembrado para um projeto nacional, para estar disponível para aquilo, mas também porque a renúncia, eu disse naquele momento, me abria todas as possibilidades, não me fechava nenhuma. Inclusive de me apresentar candidato a governador, sem estar no cargo, sem estar com a caneta na mão, nem para usar o governo e nem para deixar de dar a atenção ao governo que precisava e que precisam esses assuntos. A gente está falando aqui de investimentos, de obras, de tantas coisas que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, e isso exige atenção plena do governante. Então o Ranolfo, nosso vice-governador, hoje governador do Estado, cuida do governo, tem atenção, é diligente para as coisas do governo, para não deixar esses investimentos e os serviços terem qualquer tipo de problema ou dificuldade, e eu me torno o candidato. Então, tem um governador governando e um candidato a governador apresentando o que se fez e o que se deseja fazer para o futuro. Então é isso que a gente vai apresentar e eu tenho a percepção de que as pessoas têm esse entendimento, compreendem, entendem. A gente está falando sobre o futuro do Rio Grande do Sul. Sim. E eu me apresento especialmente para não dar espaço para que o populismo, seja ele à esquerda ou à direita, comprometam o bom trabalho que se fez ao longo dos últimos anos. É importante lembrar também que nós estivemos PSDB junto do MDB, lá no governo do governador Sartori. O MDB esteve junto conosco no nosso governo também. Então nós temos um projeto que tem sinergia e que estamos buscando aí um entendimento para buscar construir um caminho comum. O senhor, no início do mandato, eu me lembro assim, de alguns fatos que o senhor atravessa do Palácio Piratini para a Assembleia Legislativa para visitar gabinetes de deputados de outros partidos, inclusive de partidos de oposição. Naquela época o senhor teve uma boa reação por parte da Assembleia Legislativa, dizendo o seguinte: o governador sai do status de governador e vai visitar partidários de outros partidos, de outra sigla partidária, mostrando assim, abrir para conversar. Isso é uma questão que o senhor, eu acho que tem permanente isso, né? Ouvir, que o senhor tem as suas funções, mas ouvir as outras opiniões, isso. O senhor se considera uma pessoa extremamente democrática, assim, para ouvir coisas que daqui a pouco o senhor tenha tomar decisões erradas e que precisaria ser refeito algumas coisas? Acho que uma marca do nosso governo é o diálogo, sem dúvida nenhuma. Em tempos de tanta
beligerância, de tantos ataques, de tanto radicalismo na política, a gente mostrou aqui no Rio Grande do Sul que dá para fazer política com diálogo, com respeito e com decisão e com firmeza no enfrentamento dos problemas. As coisas não são incompatíveis. Ter firmeza de posição, né? Saber o que se quer, não significa que a gente tenha que deixar de ouvir quem pensa diferente. Né? E estar permeável, eu sempre digo permeável porque às vezes eu converso com pessoas que eu tenho a sensação de que são impermeáveis. A gente fala, parece que a pessoa não está realmente nos ouvindo, ela está preparando como é que ela vai rebater. Né? Ela não está entendendo e assimilando as ideias. Acho que é importante entender as ideias do outro. Então eu conversei sim com parlamentares de bancadas de oposição, muitas vezes sem ter a expectativa de que eu os convencesse, mas que era importante de que eles entendessem que o que eu apresentava era, com sinceridade, um caminho no qual eu acreditava, e não ficarmos reduzindo o debate a um lado é do mal, o outro lado é do bem, entendeu? Essa dicotomia que tentam impor, né? Ou seja, quem está conosco é do bem, quem não está com a gente é do mal. Não, peraí. Eu não acho que quem pensa diferente de mim é um inimigo a ser abatido. As pessoas têm as suas circunstâncias, as suas razões, os seus argumentos. Eu tenho que me abrir a ouvi-los. Posso ser convencido, posso não ser convencido. Então esse diálogo foi muito mais resolutivo de problemas do que o radicalismo que a gente vê no plano nacional. Quer dizer, eu não fui eleito só governador para tentar fazer, eu fui eleito para fazer, para resolver. O Ayrton quer uma pergunta de quebra-queixo, é isso aí, Ayrton? Vamos lá. A última. O governador está acostumado a duas em uma, né? Vamos lá, tem que tomar nota. É sobre a questão das coligações. Houve um avanço, de fato, nas negociações com o MDB e também com a União Brasil. E como é que está essa questão do Senado na chapa do senhor? O senhor conta com a Ana Amélia Lemos para ser senadora nessa chapa? Essas questões políticas ainda. E como é que faz para governar a coligação com uma união com o MDB que está rachado, caso o senhor for eleito, né? A gente sabe que a bancada do MDB, a maioria dos deputados aprova uma união do PSDB e do MDB para a candidatura ao governo do Estado. Mas, por outro lado, há uma resistência de antigos integrantes do partido. Como é que está essa fase dessa busca por alianças na cabeça do senhor e do partido? Houve um avanço da reunião de segunda-feira no diretório do MDB. O senhor também conversou com o prefeito Sebastião Mello essa semana, buscando apoio, né? Bom, Ayrton, vamos lá. O MDB tem o meu mais profundo respeito. Como eu disse, o governador Sartori, ele fez um trabalho importante para o Estado, contou com o apoio do PSDB, que integrou o seu governo, integrou a sua base. O governador Sartori trouxe debates importantes, desde a previdência complementar até as questões das privatizações, dentro de uma visão de reestruturação do Estado. Nós tivemos um enfrentamento na eleição de 2018, né? A população acabou levando nós os dois ao segundo turno, o que foi uma novidade, né? Porque sempre estivemos no segundo turno ou o MDB ou o PSDB enfrentando o PT, e nessa oportunidade o PT ficou para trás no primeiro turno, fomos os dois. E, naturalmente, numa eleição a gente debate os pontos de diferença e não as convergências, né? A gente não vai para um debate para discutir o tanto que a gente concorda, a gente acaba expondo mais onde que a gente diverge para que o eleitor entenda as diferenças entre as candidaturas. Mas a verdade é, logo depois da eleição, eu sentei com o MDB e eu disse a eles, olha, nós temos um projeto que tem muita sinergia, o que nos une é maior do que o que nos separa. Consequentemente, é importante que a gente, que sempre trabalhou juntos dentro de um projeto em outras oportunidades para o Estado e agora estivemos juntos novamente, antes na liderança do governador Sartori, possamos estar juntos governando esse Estado com a participação ativa do MDB. Então, o MDB participou ativamente, nos ajudou a construir nesses últimos anos soluções para o Estado. O governador Sartori deu contribuição importante lá ao longo do seu governo. E o que nós estamos mostrando e falando ao MDB agora estamos diante de uma eleição em que, em primeiro lugar, os PSDB e o MDB não exercem sozinhos o antagonismo ao PT, né?
O PT tem uma outra visão de como é que o Estado deve se organizar, de como é que deve se comportar o poder público. É uma visão diferente de administração e de gestão, bem distinta da nossa. Mas, de outro lado, né, existe no outro campo, no outro polo, um agente novo, né, que tem a sua figura representada lá pelo presidente Bolsonaro e que, embora tenhamos até convergência sobre papel do Estado, eventualmente, em alguns pontos, do ponto de vista da forma de fazer política é bastante divergente da nossa, né? Em ataques, agressões, a gente não acredita na política feita dessa forma. Então, o que estamos falando com o MDB é: temos sinergia de projeto, temos uma eleição num cenário difícil, complexo, são 35 dias de campanha eleitoral, a gente precisa ponderar sobre essas condições do cenário eleitoral para não colocar em risco o tanto que se fez juntos, né? O tanto que fizemos juntos pelo Estado do Rio Grande do Sul. Agora é absolutamente legítimo que o MDB tome a decisão que entender melhor dentro da sua estratégia e vai ter o meu respeito, como o deputado Gabriel Souza tem o meu respeito, acho que é uma figura política relevante no Estado do Rio Grande do Sul, deu contribuição importante como deputado. Só uma questão, governador. O senhor se arrepende de ter feito duras críticas ao governador Sartori, porque a disputa com vocês, que tem um projeto parecido de governo, foi bastante acirrada no segundo turno, até o senhor usou uma expressão que incomodou muito o ex-governador. Olhando esse contexto político que o senhor está buscando essa aliança agora, o senhor se arrepende daquelas críticas, aquelas duras críticas que o senhor fez ao então governador? Eu não guardo mágoas das duras críticas que me foram endereçadas pelo ex-governador e pelo MDB naquela eleição. Está tudo exposto no YouTube, é só pegar os programas eleitorais que faziam críticas, falam sobre aquela questão do tirar a bunda da cadeira, que eu não fiz endereçado ao governador especificamente, né? Foi talvez uma má interpretação, até me desculpo, peço desculpa se houve aquela... Diz que comunicação não é o que a gente fala, o que o outro entende. Se entenderam errado, né, o que eu quis dizer ali, então me desculpem, não foi minha intenção fazer qualquer agressão. Mas, de outro lado, a campanha do ex-governador ficava falando do parole, se for lembrar, né, também, como se o que eu falasse fosse algo sem compromisso. A eleição, ela acaba sendo um momento, como eu disse, de aprofundar o debate na divergência, onde nós nos diferimos, né? A gente não pode se apegar a isso, a gente não pode ficar olhando para o passado. É claro que para quem venceu a eleição é mais fácil superar, eventualmente, mágoas ou não ter ressentimentos, mas o importante é que a gente olhe para frente, né? A gente manteve juntos, MDB e PSDB, uma agenda para o Estado. E essa agenda deu certo. Ela está entregando resultados e agora nós estamos diante de uma eleição que nacionalmente é muito polarizada e que, se nós não olharmos com atenção, essa polarização pode tentar se replicar aqui no Rio Grande do Sul e comprometer um projeto que tem dado certo para os gaúchos, que tem viabilizado investimentos importantes, que equilibrou as contas, que voltou a pagar as contas em dia. A gente não pode colocar isso em risco pelo bem e pelo futuro do nosso Estado. É isso que eu estou buscando chamar a reflexão, não apenas do MDB, como de outros partidos, e que confio vai chegar a bom termo. E se não chegar, e se os partidos quiserem apresentar os seus candidatos, paciência, vamos apresentar, vamos chamar a população gaúcha para discutir o Rio Grande do Sul, principalmente, né? E não deixar vir para cá essa polarização nacional tão nociva aos interesses dos brasileiros e que seria nociva também ao interesse dos gaúchos. Bom, nós estamos invadindo o programa Jornal da Acústica no oferecimento da doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, doutor Sandro de Matos Dias, Meta Imóveis, Radiari e Pompeia. Candidato Eduardo Leite, muito obrigado pelo carinho de nos atender. Eu acho que é super importante esse bate-papo com Ayrton Lemos para que a gente possa levar à comunidade gaúcha embates, informações e também experiências que o senhor teve como governador e agora pleitando novamente ao governo do Estado. Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço aqui da Acústica, cumprimentar a esse grupo de comunicação pela estrutura, né, e pelo jornalismo feito de forma competente, dedicado. O Ayrton está sempre lá no nosso encalço em Porto Alegre, estava dizendo aqui, sempre cobrindo
cada ato, cada evento, cada declaração, o que mostra muito compromisso desta rádio e desse grupo de comunicação com a informação de qualidade para os seus ouvintes. Agradecer ao prefeito Ivo, que nos recebe aqui em Camaquã, e cumprimentá-lo pelo trabalho. É uma alegria estar ao lado de um gestor público dedicado como ele e que tem a preocupação com o governo funcionando bem, e também do nosso deputado Daniel Trezessiak, além do Abner, nosso pré-candidato também aqui a deputado por Camaquã.